pessoal, agora eu vou fazer a explicação da aula de hoje, tá? E a gente vai dar uma revisada em tudo que a gente viu dos números inteiros agora, porque é o último assunto sobre os números inteiros, tá bom? Vamos lá? Então, aqui é a nossa aula de hoje, dia 21/7, aula de matemática. Então, hoje é o dia só de registro. Então, toda vez que tiver esta imagem de caderno, precisa registrar no caderno de vocês. Depois que copiou, é só dar um ok no grupo e eu marco sua presença aqui, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, vamos relembrar algumas coisinhas aqui. Primeiro, a gente viu os números negativos. Lembrando que eles podem ter o sinal de menos na frente ou o sinal de mais. Vamos dar uma olhadinha. Então, este número é um número inteiro, porque ele tem um sinal de menos na frente. Esse aqui também faz parte dos números inteiros, porque ele tem um sinal de mais na frente. E toda vez que não aparece sinal nenhum, eu sei que neste momento eu tenho aqui o mais escondidinho. Então, negativos, positivos e quando não aparecer sinal, positivo também. Lembram disso? Nós falamos também um pouquinho sobre temperaturas e dinheiro. Temperaturas, vocês lembram que abaixo de zero é sempre um valor negativo e acima do zero sempre um positivo. Então, aqui, desenhei um termômetro. Todas as temperaturas que estiverem abaixo de zero, elas serão negativas, tá? E tudo que estiver acima do zero são valores positivos. Se eu colocasse aqui para vocês, 2, sei lá, Rio Grande do Sul, vamos colocar assim. E Rio Grande do Sul tá quantos graus abaixo de zero? Vou contar, ó. 1, 2, então, em Rio Grande do Sul, está menos 2 graus. Se eu colocasse 1, 2, 3, 4. São Paulo aqui. Então, São Paulo tá acima, ele tá positivo. 10, 11, 12, 13 e 14. Então, em São Paulo, eu tenho 14 graus. Lembram disso? O zero é o que divide os negativos dos positivos. Se sobe a temperatura, vai lá para cima. Se desce a temperatura, vem aqui para baixo. Falamos também um pouquinho do dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, é o mais na frente do número. Quando eu devo dinheiro, é o menos. Então, por exemplo, se eu tenho R$5 e eu devo 7, nessa situação aqui, eu consigo pagar toda a minha dívida? Não, vou ficar devendo. Paguei 5 e devo quanto? 7 menos 5, 2, ok? Se eu tenho R$10 e eu conseguir mais 15, tenho 10, tenho 15. No final, eu tenho quanto? 25. Se eu tô devendo, devo 6 e devo 8. Eu consigo pagar alguma coisa? Não. Então, continuo devendo. Qual é o tamanho da minha dívida? Qual é o total da minha dívida? 6 mais 8, 14. E aqui, menos 5 mais 7. Vou colocar os números lá de cima e trocar os sinais. Tô devendo 5 e tenho 7 para pagar. Consigo pagar minha dívida? Consigo. Sobra dinheiro? Se sobrou dinheiro, o mais. 7 menos 5, 2. Relembrar essa parte? E aqui na última aula a gente viu um pouquinho de soma e subtração dos números inteiros. Lembra que eu falei para vocês, sinais iguais, deixo o sinal e faço a conta de mais. Sinais diferentes, eu deixo o sinal do maior e faço conta de menos. Vamos relembrar também. Então, nessa situação aqui, ó,
tenho dois sinais iguais, deixo o sinal e faço conta de mais. 2 mais 7, 9. É a mesma coisa de eu ter R$2 e ter R$7. No final, eu tenho R$9. Tô devendo 5, tô devendo 3. Sinais iguais, eu deixo o sinal e faço conta de mais. 5 mais 3, 8. Aqui é o total da minha dívida. Quanto que eu tô devendo aqui no total? Devo R$8. Tenho e devo sinais diferentes, vai o sinal do maior número e faço a conta de menos. 10 menos 2, 8. E aqui, menos 10 mais 2, sinais diferentes, fica o sinal do maior. 10 menos 8, 2. Essa aqui foi a nossa última matéria. Do que sinais iguais, a conta é de mais, e sinais diferentes, a conta é de menos. Aí, nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão dos números inteiros. Vamos lá? Aí, aqui a gente começa com a cópia no caderno, multiplicação e divisão de números inteiros. Pensemos na seguinte situação. Então, a conta bancária de Ana encontrava-se com saldo 0. Então, ela não estava nem positivo e nem negativo, ela estava com 0. Ela fez 3 depósitos. Lembre-se que depósitos é quando eu coloco dinheiro, quando eu tenho dinheiro. Fez 3 depósitos seguidos de R$10, que equivale a um depósito de... Se ela fez 3 depósitos seguidos de 10, seria 10, 10 e 10. Aqui equivale a um depósito de R$30. Ou R$30 ali embaixo. Para saber a quantia depositada nessa conta, podemos indicar este cálculo através de uma multiplicação. Então, aqui, ó, 3 vezes 10. E aqui positivo porque ela fez depósito, tá? Então, aqui, eu preciso repetir o mais 10 3 vezes. Então, eu tenho mais 10 e mais 10. Fazendo esta conta, eu vou ter o seguinte. Então, aqui, 10 mais 10 mais 10, eu tenho agora na conta R$30. Então, a resposta dessa fica 30. Aqui também eu tenho um segundo exemplo. Paulo possui uma conta especial no banco. Também estava com a sua conta no saldo 0. E ele fez 3 retiradas seguidas de R$20 do seu limite bancário. Isso equivale a uma retirada de... Então, se ele tirou 20 e 20, ele tirou 3 vezes de 20, ele está devendo R$60. Podemos indicar o cálculo efetuado a partir de uma multiplicação. Então, aqui embaixo, 3 vezes menos 20, porque menos foi uma retirada. E aí, eu vou colocar o menos 20, eu vou repetir ele 3 vezes para saber qual é o total da minha dívida. Vamos lá. Então, 3 vezes menos 20 vai ser menos 20, mais menos 20, mais menos 20. Devendo, 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 tenho só dívida aqui. E tem uma dívida de 20, 40, 60. Tô devendo lá no banco 60. Aqui mais um exemplo. O time Águias jogou 4 rodadas e teve um saldo de gols igual a menos 3 em cada uma delas. Questão A. Represente essa situação por meio de uma multiplicação. Então, nesse caso, tiveram 4 rodadas e em cada uma o saldo de gols é menos 3. E ele pede para a gente representar com a multiplicação. Esse pontinho aqui virou a conta de vezes. E eu vou explicar para vocês por quê. Depois, em matemática, a gente começa a incluir algumas letras. E aí, não pode ficar o X aqui do lado. Então, toda vez que vocês verem esse pontinho, é uma multiplicação, tá bom? Na questão B,
pergunta o seguinte: existe outra operação que também representa essa situação? Escreva. A gente sabe que a multiplicação nada mais é do que uma soma de valores. Então, por exemplo, quando eu faço 2 vezes 3, eu estou fazendo 3 mais 3. Por isso que eu tenho a multiplicação e já facilita a conta. Então, qual seria a outra operação que também representa essa situação? Então, aqui, uma conta de mais. Vou repetir esse aqui, ó. 3 vezes 1, 2, 3, 4. Não seria a mesma coisa, ó? 4 vezes menos 3, eu tenho menos 3, menos 3, menos 3 e menos 3. A mesma conta, multiplicação, e aqui a soma dos valores. Na questão C, ele pergunta qual o saldo final de gols. Então, já que a gente já fez a conta aqui, ó, devo 3, vou até colocar para vocês melhor aqui, ó. Devo 3 e devo 3. Tô só devendo. Então, menos. Sinais iguais, fica o sinal e eu faço conta de mais. 3 mais 3, 6 mais 3 e 9 mais 3. Então, aqui o final, esse jogo já está devendo menos 12 em saldos de gol. E a questão D. O saldo final de gols é uma situação de vitória ou de derrota? O que vocês acham? Vitória ou derrota? Derrota. Certo? Porque aqui tá devendo 12 gols. Então, vamos lá. Aí, aqui é a grande questão que a gente vai entrar no assunto agora. E se tivermos 2 valores negativos para multiplicar? Por exemplo, menos 3 vezes menos 6. O que a gente vai fazer? Vamos ver agora. Toda vez que a gente tiver uma multiplicação ou uma divisão dos números inteiros, a gente precisa utilizar essa tabela, que a gente chama de tabela de sinais ou o jogo de sinais, que a gente faz um jogo com esses sinais, certo? Se eu tiver na multiplicação mais com mais, resultado mais. Parece até o outro, ó, iguais, mais. Só que aqui, ao invés de fazer a conta de mais, eu vou colocar no resultado o sinal mais. Faço a multiplicação e faço o jogo de sinal. Então, menos com menos fica mais. Mais com menos fica menos. E menos com mais fica menos. Então, toda vez que os sinais forem iguais, ó, mais, mais, menos, menos, lá no resultado eu vou ter mais. Se eles forem diferentes, mais com menos ou menos com mais, o resultado fica menos. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer para resolver uma multiplicação ou uma divisão dos valores? Então, fazer o jogo de sinais, que é aquela tabela anterior, e multiplicar ou dividir, dependendo da conta que tiver. Então, exemplos de multiplicação. Eu coloquei exemplos de 1 ao 10 e nós faremos esses aqui juntos, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que perceber é aquela tabela de sinais. Vou fazer uma aqui pra gente já... Pronto. Aí, sinais iguais, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Mais com mais vai ser mais. Menos com menos vai ser mais. Mais com menos, menos. E menos com mais, menos. Então, eu preciso olhar lá a conta. A primeira conta é 3 vezes 5. Toda vez que não tem sinal nenhum na conta, eu sei que esse valor aqui é mais
e mais. Então, mais com mais, olho lá na tabela. Mais com mais, aqui o sinal vai ser mais no resultado. E faço a multiplicação, porque lembra que o pontinho é multiplicação? 3 vezes 5, 15, ok? Na de baixo, menos 2 vezes 6. O 6 não tem sinal nenhum, fica mais. Menos com mais, olha lá na minha tabela. Menos com mais, menos. Então, meu resultado aqui vai ser menos 2 vezes 6, 12. No 3, tenho menos 7 vezes menos 3. Então, olho lá na tabela. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar na tabela para fazer o jogo de sinal. Menos com menos fica mais. Então, coloco mais aqui. 7 vezes 3, 21. Aqui na 4, eu tenho 4 vezes menos 5. Esse 4 não tem sinal, preciso colocar um mais. Aí, eu olho lá na minha tabela, mais e menos. Procuro lá, fica menos. Então, aqui, menos. 4 vezes 5, 20. Questão 5. Menos 6 vezes menos 2. Olha lá na tabela. Menos com menos, mais. Então, coloca aqui, ó. Lembre-se que aqui a conta não é de mais ou de menos, é só o sinal que vai pra fora, tá? 6 vezes 2, 12. Questão 6. Menos 5 vezes 2. O 2 não tem sinal. Toda vez que não tem sinal, eu coloco mais. Menos com mais, olha lá na tabela. Menos com mais, menos. Faço a multiplicação. 5 vezes 2, 10. Questão 7. 8 vezes menos 3. O 8 não tem sinal, vai mais. Mais com menos, lá na tabela de novo. Procuro menos. Então, o resultado aqui vai ser menos. 8 vezes 3, 24. Questão 8. 10 vezes 4. Olha, os dois não tem sinal nenhum. Então, coloco mais aqui na frente. Vejo na tabela, mais e mais. Olha lá. O resultado vai ser mais. 10 vezes 4, 40. 9. Menos 3 vezes menos 5. Todo mundo já tem sinal aqui. Procuro lá na minha tabela. Menos com menos, mais. Sinais iguais. Agora o resultado vai ser mais. 3 vezes 5, 15. Menos 2 vezes 10. Lembrando que esse 10 não tem sinal, eu coloco mais. Menos com mais lá na tabela. Menos com mais, menos. Então, aqui, menos. 2 vezes 10, 20. Então, aqui, ao invés da gente fazer a conta de mais e a conta de menos, como a gente estava fazendo até agora, a gente vai fazer a multiplicação, nesse caso, quando for um pontinho, e olhar na tabela de sinais antes para saber qual o sinal que vai na frente do número. Tudo bem? Aqui também passei alguns de divisão. Vou fazer com vocês também. E aí, a gente vai tirando as dúvidas dos sinais. Mesmo esquema, faço o jogo de sinal primeiro e depois faço a divisão para saber qual é o resultado. Tudo bem? Então, na divisão, como eu falei para vocês, é a mesma coisa. Olha a tabela de sinais e vai ser utilizada a mesma. Sinais iguais, lá no resultado vou ter mais. Sinais diferentes, lá no resultado vou ter menos. E aí, faço a divisão entre os números. Então, aqui na questão 1, tenho 10 dividido para 5. Não tem sinal nenhum, é mais nos dois. Mais com mais, olho lá na minha tabela. Resposta, mais.
Se eu tenho 10 reais, eu tenho que dividir para 5 pessoas, cada uma vai ganhar 2 reais. Questão 2. Menos 20 dividido por 4. Não tem sinal nenhum, coloco mais. Olha lá na tabela. Menos com mais é menos. 20 dividido para 4, então tenho 20 reais. Vou dividir para 4 pessoas. Cada uma ganha 5. Questão 3. Já tenho os dois sinais. Então, vou lá olhar. Menos com menos, mais. Lembre-se que é só para colocar no resultado. Não tem conta de mais ou de menos. A conta aqui é de dividir. 2 reais dividido para 2 pessoas. Cada uma ganha 1. Questão 4. 15 dividido por menos 3. Não tem sinal no 15, eu coloco mais. Então, procuro lá na tabela. Mais com menos, eu fico com menos. 15 dividido para 3. 15 reais dividido para 3 pessoas, cada uma fica com 5. Na questão 5, eu tenho menos e menos. Procuro lá na tabela, ó. Menos e menos. Resposta vai ser mais. 50 reais dividido para 5 pessoas, cada uma vai receber 10. 6. Menos 49 dividido por 7. Aqui falta um sinal. Toda vez que faltar sinal, preciso colocar mais. Olha lá na minha tabela. Menos com mais. Aqui embaixo. O resultado vai ser menos. E 49 reais dividido para 7 pessoas. Cada uma ganha 7. Questão 7. Já tem os dois sinais. E aí, eu nem vou olhar na tabela agora, ó. Sinais iguais. Eu sei que aqui no resultado vai ficar mais, porque é a conta que a gente faz lá quando os sinais são iguais. 80 dividido para 8 fica 10. Aqui na 8 eu tenho 6 e tenho 3. Não tem sinal nenhum, coloco mais aqui, ó. Sinais iguais, lá fica mais. 6 dividido para 3, eu tenho 2. Na 9, 12 dividido por menos 4. O 12 aqui não tem sinal nenhum, coloco mais. Mais com menos, lembra lá? Sinais diferentes é menos. 12 dividido para 4, resultado 3. E a última, 70 dividido por menos 10. O 70 não tem sinal, vai mais. Mais com menos, sinais diferentes. A conta era do que mesmo? Menos. E aí, eu preciso fazer aqui a divisão. 70 dividido para 10, 7. Ok? Agora, aquele momento de vocês arrasarem. Porque quando vocês fazem os exercícios, aí vão surgindo algumas dúvidas e eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tem 5 continhas de multiplicação e 5 de divisão. Arrasem aí e, se precisarem, estou à disposição. Por hoje é só. Essa matéria é nova.